Oi, aqui é a Julie e eu sou nutricionista. E eu tenho uma pergunta para você. Por que será que é tão difícil emagrecer? Sério mesmo? Você já pensou a fundo nisso? Como é que pode? Como pode que só aqui no Brasil 73 milhões de pessoas, mais ou menos, estão gastando constantemente com dietas? Isso é quase a metade da população adulta. E essas pessoas, em média, tentam 4 ou 5 novas dietas e remédios mágicos cada ano que passa. E mesmo assim, tentando de tudo, gastando um monte, 60% de nós estamos acima do peso ou obesos. Isso se for considerar a última pesquisa do IBGE em 2013. De lá para cá isso pode ter piorado muito. E o que é ainda mais intrigante é que tantas pessoas, grande parte desses que estão buscando emagrecer, perder peso, estão muito bem quando se trata de qualquer outra área da vida delas. Estão bem com as suas carreiras, estão criando famílias e cuidando da casa. Realmente conseguem fazer o que querem quando põem o foco naquilo. Se determinam a fazer algo e fazem, conseguem. Mas quando resolvem focar em perder peso, parece que nada anda, eles falham ou perdem peso e em seguida já ganham todo esse peso novamente. E não tenha dúvida, muitas dessas pessoas são até bem informadas quando se trata de nutrição, comida saudável e saúde. Tipo, sabem um monte do que pode comer e o que não pode comer. Eu vejo muita nutri e muita gente que sabe um monte de nutrição batalhando com o sobrepeso. Então, o que seria a causa? O que é que está nos impedindo de ser os motores principais, os autores do nosso próprio destino quando se trata da comida que colocamos na nossa boca? Eu quase não me aguento pensando em te explicar sobre tudo isso. E eu posso falar muito sobre cada ponto, mas deixa eu começar com uma distinção bem importante. Nem todo cérebro é suscetível à comida na mesma intensidade. Por isso, reagimos de forma diferente quando comemos. É como na nossa galáxia, cada planeta tem a sua gravidade. Essa força para atrair, puxar alimentos, porcaria e tranqueirinhas. Certos cérebros são como Júpiter, que tudo atrai e nada pode chegar perto. E outros são como a nossa Lua aqui da Terra, que tem a gravidade bem mais fraquinha, 1/6 da nossa aqui. Eles não se preocupam e não se importam em ter alimentos viciantes por perto. Isso não pode ser esquecido, pois cria uma certa confusão geral no mundo da alimentação e saúde. Pois quando você é pouco suscetível, como a Lua, você pode estar comendo e durante toda a experiência de se alimentar, você tem total controle desse relacionamento com a comida. E logo mais, quando fica satisfeita, simplesmente para, empurra o prato e bom, pra mim deu, eu não quero mais comida. Tá bom pra mim. E sua cabeça não é tomada por pensamentos e obsessões por comida o dia todo. E nada de compulsão alimentar. E você até esquece de comida e de comer por longas horas. E só é lembrada que tem que se alimentar de fato pelo seu estômago roncando. Essa é uma experiência muito diferente daquela que uma pessoa que é muito suscetível vive. Se você é tipo um Júpiter, você vive uma outra história. Para começar, quando está comendo, você frequentemente sente culpa por N motivos que justificam que você não pode ou não deve, e por conta dessa culpa, logo vem a Jaque. Já que eu já comi, então você perde a mão, se perde na quantidade e acaba comendo demais. A barriga até que te avisa que está cheia, mas a tua boca e o teu cérebro ficam, por favor, mais, quero mais. E os desejos e vontades batem toda hora e tem esse sentimento junto de não ter o controle, de não ter controle algum sobre isso, nunca estar satisfeita. E não passa nem uma hora e os pensamentos já estão lá em alguma comida. E aquela obsessão do que eu devo comer ou o que eu não devo comer, sigo o plano ou esqueço o plano, conto calorias ou não conto, compenso amanhã e ao longo da semana. E tudo isso começa a te dominar, começa a sair de proporção e ocupar um espaço enorme na sua cabeça e na sua vida. A gente sente que não está certo isso, mas parece fora de controle. E nos piores casos pode acontecer uma compulsão feia. A pessoa pira e come sem parar. E olha o que isso significa lá no fundo psicológico, químico, físico, é que não somos todos iguais quando se trata de se relacionar com a comida.
E a solução que vai fazer uma pessoa se sentir magra, livre, feliz, não é a mesma solução que vai fazer uma outra pessoa se sentir magra, livre e feliz. Eu, por exemplo, eu não era o tipo de pessoa que fazia dietas. Eu sabia que precisava melhorar um pouco, mas simplesmente aceitava as coisas como elas eram. Até porque não me via tendo disciplina para seguir regras de alimentação. Mas depois que eu engordei, por mais que eu não me percebesse, as pessoas comentavam. E lá no fundo eu sabia que precisava perder medidas, perder um pouco de peso. Então eu comecei a fazer a dieta convencional, com acompanhamento profissional. E era assim, tudo integral, light, diet, tinha até suquinho de caixinha, comidas à base de soja, refeições engessadas e específicas. Eu lembro, inclusive, que eu não podia esquecer de comer às 9h30 da manhã e às 3h30 da tarde. Então lá estava eu, conseguindo fazer isso. E eu consegui fazer bem direitinho na primeira semana. Porque ao longo do mês teve férias, viagem, festas e além disso, eu já tinha esquecido de comer os lanches à tarde. Eu já vinha zoando com algumas outras refeições, já estavam ficando perdidas e até parecia que já estava fazendo tudo errado. Na hora que eu lembrava, já era tarde. Já ficava desanimada por não estar conseguindo manter e logo ia lá comer um pacote de doces, chocolate ou bolachas. Durou um mês e eu ganhei peso. Então, depois disso, eu comecei a tentar por conta própria. Mas nada funcionava. Eu vivia em efeito sanfona. E eu pensava que devia ter algo de errado comigo. Meu corpo gosta mesmo dessas gordurinhas. Comecei a estudar nutrição e continuava tentando por conta própria. E com mais conhecimento e autocobrança por conta de cursar nutrição, estava conseguindo manter as dietas por um tempinho um pouquinho mais longo. Só que logo depois, desandava. Eram altos e baixos da vida, altos e baixos do peso. Eu já tinha roupas para cada uma dessas fases, mais magrinha e mais cheinha, e cada vez mais frustrada. Com a certeza de que o problema era o meu metabolismo, ele na certa não funcionava direito. Ou eu tinha que ter alguma doença, ou era mesmo a minha falta de disciplina. Lá estava eu, procurando um culpado para o meu insucesso com dietas. Sabe assim, um motivo? Afinal, eu começava com tudo, com foco, determinação, e após algumas semanas, lá estava eu, igual ou pior. E eu não entendia nunca como assim que todo o resto dos deveres da vida que eu me dedico a fazer, eu consigo. Focava e tirava notas boas, focava e me saía bem no atletismo, focava e me dava bem em uma gama de trabalhos diferentes. Mas, quando se tratava da minha comida e de perder peso, a disciplina, foco e força de vontade falhavam. E quando eu cheguei aos 22, formada em nutrição, lá estava eu, acima do peso e descontente com o meu corpo. E estava lá ajudando outras pessoas com conselhos da nutrição convencional. Era muito frustrante, eu não tinha resultados. E os meus pacientes também não tinham grandes resultados. Para mim, tudo parecia dificílimo, cada vez mais exercícios e cada vez menos comida, cada vez menos saciada, cada vez com menos esperança. Deve ter algo errado comigo. Eu desabava. E os meus pacientes que tinham resultados eram aqueles que teriam de qualquer forma, sabe, mudando qualquer coisinha, pois já estavam fazendo tudo errado mesmo. Claro que mudando um pouco já teriam algum resultado. Eu me senti inútil, num beco sem saída, para mim e para os meus pacientes. E aí eu me perguntava, como é que eu vou ajudar alguém? Se eu não consigo tomar as rédeas da minha própria dieta? Se nem eu consigo seguir a minha própria dieta, como que eu vou ajudar outras pessoas? Eu não tinha como continuar trabalhando e defendendo algo que eu não acreditava. Porque eu sabia que, embora tivesse aprendido dessa forma, na prática não funcionava. Seria irresponsável eu continuar atendendo. Então, em 2014, eu fechei o meu consultório aqui em Blumenau, Santa Catarina. Mas eu não parei de estudar. Tinha algo de errado. E aí eu achei alguns e-mails que o meu irmão mandou quando ele morava fora, lá nos Estados Unidos, com algumas afirmações que para mim eram simplesmente bizarras. Como, por exemplo, soja não era considerada um alimento antes dos anos 50 do século passado. A gordura dos alimentos faz bem à saúde do seu coração. Aham, tá. A falácia de que tudo depende das calorias. Corte os açúcares e resolva muitos e muitos problemas de saúde.
A pirâmide alimentar está errada. E comer de 3 em 3 horas não acelera o seu metabolismo. Sabe, são só alguns exemplos que eu tinha que descobrir se eram realmente verdade. Fora o fato de que ele voltou para casa afirmando para o meu pai: olha pai, eu sei o que fazer com o seu pré-diabetes. Para reduzir o açúcar no sangue, coma menos açúcares e farinhas e coma mais proteínas e gorduras. E eu falei, espera aí, eu sou nutricionista aqui. Não fiz faculdade por 5 anos à toa, foram horas de estudo, eu estudei e continuo estudando muito isso. Isso não pode ser verdade. E aí eu fui em busca da verdade. Eu precisava de embasamento científico forte para montar os meus argumentos. E foi aí que eu caí num mundo novo. Num mundo de informações. Eu passei 15 dias estudando feito doida. Foi aí que eu aprendi a separar ciência boa da ciência ruim. Foi uma revolução na minha mente. Quando eu vi que existia algo que funcionava, eu me senti uma menininha encontrando o Walt Disney em pessoa. E ele me dizendo que eu iria me tornar uma princesa da Disney e iria viver num castelo, em um reino encantado. Agora tudo que eu estudava parecia fazer sentido. É como se a verdade estivesse ali, bem na minha frente, o tempo todo escancarada. E tudo tão óbvio. Mas antes de mais nada, comecei mais empolgada do que nunca a testar essas mudanças no meu hábito alimentar, para sentir da minha própria pele. E como nunca havia acontecido antes, a teoria virou prática e foi incrivelmente libertador. Não demorou para eu me ver muito mais magra, livre e feliz. Eu então fui educando a minha família, fui educando os meus amigos e tudo realmente funcionava. Eu estava radiante, tranquila e em paz. E nem era restrita como a nutrição convencional e nem exigia praticar exercícios loucos. Bom, afinal, o que emagrece é a dieta e não os exercícios. Uau, que descoberta! Então, eu resolvi reabrir o meu consultório com uma promessa. Eu não trabalharei com o que eu não acredito. Eu nunca mais vou recomendar algo que não seja testado e comprovado baseado em ciência de verdade, com base em evidências. Eu amo o que eu faço e isso significa amar os resultados que eu posso gerar na vida das pessoas. Antes, somente no meu consultório, mas agora também online. É incrível! E faz 5 anos que eu estou tranquilamente no meu peso ideal, ou seja, emagreci e mantive. E eu descobri que dentro das estatísticas eu sou uma em 1000. Sério, apenas 10 pessoas em 1000 conseguem chegar à boa forma. Mas a coisa piora, pois apenas uma em cada 1000 chega e mantém esse peso a médio e a longo prazo. Isso é quase ninguém, parece impossível. E o meu consultório e os meus treinamentos online têm me permitido dar um tapa na cara dessas estatísticas. E eu sei, basta eu ligar a TV ou ver algumas notícias por aí para eu me sentir tipo uma alienígena. Me sentir a portadora do fogo sagrado. Para algumas pessoas até pode parecer muito bom para ser verdade. E eu também ficaria com receio. Mas tem o exemplo. A história da Bianca Zimar. Gente, essa é minha paciente Bianca. Me procurou por conta de buscar uma mudança, uma melhora tanto na qualidade de vida e especialmente no peso, porque por anos lutou a vida inteira com a balança, fazendo dietas com comidas sem gosto, comidas sem sabor, aquelas comidinhas que a gente sabe como é que é, né? Quando ela me procurou, ela foi indicada, na verdade, por uma paciente minha, e essa minha paciente explicou para ela como que funcionava esse método de emagrecimento e que tudo nele traria uma melhora de qualidade de vida no sentido geral. Então a Bianca começou a me acompanhar nas redes sociais, já naquela época, uns 45 dias antes de passar em consulta comigo, e ela pesava em torno de 92 quilos, 92,5. Quando ela chegou na consulta, ela já estava um pouco mais magra, apenas seguindo tudo que eu postava nas redes sociais e, nossa, tinha perdido quase 8 quilos. Tava faceira, já estava até batendo foto, inclusive uma dessas fotos, esse antes dela, foi nesse período quando ela já estava pesando 85 quilos. E ela me procurou porque ela sentia que o corpo dela não estava legal, ela sentia que não estava mais tão disposta, que o sono não era tão bom, a pele não era boa, nem o cabelo, e sentia muitas dores na coluna. Tudo isso, além da vontade de mudar essa briga com a balança, fez ela me procurar e fazer essa mudança de estilo de vida. Quando ela passou em consulta comigo, o que foi muito importante foi explicar esse método e fazer com que ela incorporasse ele no estilo de vida de forma que ela realmente conseguisse sustentar para a vida inteira. Tanto é que já faz mais de 1 ano que ela passou comigo em consulta. E foi aí que ela tinha, na verdade, um objetivo
muito certo de que queria chegar aos 70 quilos. E eu expliquei para ela que muitas vezes, talvez não seja possível você chegar naquele peso sonhado, mas que não tem problema, o importante é que você veja no espelho o que você gosta, que você esteja se sentindo bem com o peso, com o seu formato no espelho, com a pessoa que você está se transformando. Só que a Bianca simplesmente ultrapassou barreiras e hoje está pesando 68,5 quilos. Não foi difícil? Talvez tenha sido um pouquinho no início, como toda adaptação é, só que eu tenho certeza que ver o resultado acontecer fez toda essa caminhada ser muito prazerosa. Sendo que ela não precisou nem deixar o chocolate de lado e finalmente conseguiu cessar, acabar com essa luta com a balança, né, fazer dieta sem graça, comer comida ruim, sem sabor. Então, eu fico muito feliz de ver que o que eu precisava passar para ela, que era comer comida de verdade pode ser simples, não precisa ser complicado e que vai ser um processo, vai ser uma jornada e você deve se apaixonar por ela, se concluiu. Então, ela conseguiu utilizar o método de forma realmente sustentável, respeitando o organismo, respeitando a fome, fazendo os exercícios que ela já fazia antes mesmo de passar em consulta comigo e comendo comida de verdade. Então, agora a Bianca considera isso um estilo de vida. E tá aí, ela não precisa ficar passando na Nutri o tempo todo, ela agora virou, vamos dizer, uma entusiasta. Todo mundo que passa por ela, que pergunta o que está acontecendo, o que houve na vida dela, ela vai lá e planta uma sementinha do bem. Inclusive, ela me contou sobre uma cliente dela que estava na fila do SUS para usar uma máquina, um aparelho de apneia, e no fim não foi necessário, porque ela me indicou essa paciente e mudando todo o hábito dela, ela conseguiu deixar de ter a necessidade de usar um aparelho para a apneia do sono, que era o grande problema dela, e melhorou todo o quadro de saúde que realmente não estava muito bom. A Bianca virou não só entusiasta, influenciou toda a família, trouxe todo mundo no processo junto com ela. O marido emagreceu 17 quilos e a família toda aprendeu a comer mais saudável. Não tem resultado melhor do que isso. Quando você muda seu estilo de vida e isso se reflete na transformação não só sua, mas na vida de outras pessoas. É bom demais ver isso. Resultado. E talvez você consiga pegar alguns pontos em comum entre a história da Bianca e a sua história. E você pode estar pensando que esse foi um caso isolado, sabe? Mas assim, rapidinho, eu só consigo te mostrar a pontinha do iceberg. E bom, eu faço o que eu faço porque eu vejo por todo lado as pessoas sofrendo com a saúde, com a alimentação, em um corpo que não se sentem bem e que parece que não estão desenvolvendo todo o próprio potencial. Se sentindo como se estivessem empurrando com a barriga os objetivos, a meta, a vida, para depois que eu perder peso, aí sim eu vou começar a viver. Não querem nem aparecer no mundo lá fora porque estão envergonhadas, cansadas, sofrendo com dores e por tudo. Não se sentem bem com as roupas e muito menos dentro da própria pele. Como se não estivessem vivendo a vida certa. E é exatamente assim que eu me sentia. Por isso que eu gasto quase todo o meu tempo ajudando os outros a descobrirem essa luz, que é possível, que a oportunidade existe, há esperança. Essa mensagem, dessa forma completamente diferente de compreender esse problema de peso, obesidade, alimentação e comida, isso tem que ser compartilhado. E depois de juntar todos esses picotes da melhor ciência da nutrição e psicologia, eu resolvi criar essa série de vídeos que você está assistindo agora. Esse é o vídeo 1 da Jornada Emagrecer com Saúde. E são 3 vídeos gratuitos em série que eu produzo para informar e compartilhar essa melhor ciência sobre perda de peso, sustentável e a longo prazo. E o meu objetivo é que as pessoas possam se sentir novamente autoras do próprio destino, com autonomia quando se trata da comida que colocam na boca e o jeito que essa comida se manifesta no próprio corpo. E nesse primeiro vídeo eu vou falar de 2 grandes problemas que sempre assombram as pessoas: a fome insaciável e o desejo incontrolável. E isso afeta todos os níveis da suscetibilidade, pois mesmo que você se relacione muito bem com a comida, é muito bom entender a química e a psicologia por trás da fome insaciável e o desejo incontrolável. E já no segundo vídeo eu vou te falar do maior erro que todos cometem quando se trata de perder peso. O maior erro quando começam uma dieta, e esse erro afeta todo mundo em qualquer nível de suscetibilidade, seja você Lua ou Júpiter. Então, para que você não caia nessa, eu vou passar algumas ferramentas práticas para te blindar desse maior erro. No terceiro vídeo, você vai poder baixar o mapa do emagrecimento. E eu vou explicar cada um dos 8 passos para você começar com segurança. E eu vou te explicar como cada vez vai ficar mais fácil perder peso.
é que o seu relacionamento com a comida fica cada vez melhor. O seu paladar muda, seu novo estilo de vida e identidade pessoal vão facilitando tudo. Aqui a progressão é para melhor, para mais fácil, vai ficando automático. Muita gente vai se alimentando de forma cada vez mais difícil e ficam como um elástico, cada vez mais esticado e parece que vão arrebentar ou desistir a qualquer momento. Isso não tem como dar certo. Mas bom, fome e desejos. Vamos falar da fome insaciável. Não estou falando daquela fome que após umas 8 horas você sente que, nossa, preciso comer alguma coisa. Não, não é nada disso. A fome insaciável que não se satisfaz após uma refeição completa. Fome que faz as pessoas ficarem a tarde toda jogadas no sofá, comendo a cada 20 minutos alguma coisinha diferente, e no fim daquela jornada de Netflix, comendo o dia todo, você ainda está com fome de alguma coisa. Como pode esse tipo de fome? Como isso acontece? E a resposta, o segredo, é a leptina. Conhece a leptina? Você precisa saber dela. Leptina é um hormônio que diz para o seu cérebro: você comeu, você não está mais com fome. Você conseguiu energia, vá gastar, vá fazer algo, mexa-se. Em termos evolutivos, é o sistema de resposta do seu corpo após alimentar-se. E faz todo sentido, não faz? Antigamente, isso acontecia após ter comido muitas nozes e frutas, ou após aquela caça que fez a refeição da tribo e logo que você acumulava alguma gordurinha corporal, essa gordura produzia leptina que informava o seu cérebro que chega, deu, pronto, hora de ficar ativo, de gastar essa energia, vá construir uma cabana ou arrumar alguma outra caça, faça algo. Então a leptina é o que impedia os nossos ancestrais de engordar, pois cada vez que eles acumulavam um pouco de gordura, a leptina fazia eles pararem de sentir fome e ficarem ativos. Ou seja, a leptina baixa produz fome e desacelera o seu metabolismo, impedindo a perda de peso. Assim, é um hormônio que, quando baixo, trabalha contra o seu emagrecimento, especialmente quando o emagrecimento é feito por uma dieta hipocalórica, aquela de passar fome. A leptina foi descoberta pelos cientistas em 94 e todos ficaram maravilhados, pois ela era produzida pelas células de gordura. Então, quanto mais gordura corporal você possuísse, mais leptina você produziria. Bom, então por que você continuava engordando? Isso foi um mistério até 2004, quando os cientistas lá de São Francisco, nos Estados Unidos, descobriram algo que simplesmente bloqueava a leptina de informar o seu cérebro da saciedade. E o que estava bloqueando a leptina? Eu quero deixar a pergunta no ar só por um momento. Porque essa resposta é a chave para toda essa epidemia de obesidade, toda. Se você resolve o problema da resistência à leptina, você tem o segredo. O elemento número 1 quando se trata de perda de peso, de se tornar mais magra, livre e feliz. Você está pronta? A resposta é insulina. Ela é quem bloqueia a leptina no cérebro. E o que isso significa? Aqui está a revelação central. Se você quiser perder peso, você tem que baixar os seus níveis de insulina dramaticamente, certo? Então, mas o que faz o nível de insulina subir? Açúcar e farinhas, comidas ultraprocessadas. E não estou falando só do pico de insulina que acontece após você comer uma bolacha recheada, por exemplo. Eu estou falando do nível base de insulina, estando a 2 ou 3 vezes mais alto do que eram nos anos 60 ou 70 do século passado. E as pessoas eram consideravelmente mais magras. Os níveis de insulina aumentaram em toda a população. Nós precisamos trazer esses níveis lá para baixo. E o que aumenta a insulina a esses níveis são os açúcares e farinhas e alimentos processados. E para qualquer um que pense que ficar sentado o dia todo no sofá comendo um salgadinho atrás do outro é uma questão moral, eu preciso deixar algo bem claro sobre a descoberta da leptina. Ela foi pesquisada em ratos. Os pesquisadores modificaram os genes de alguns ratinhos para que eles não tivessem nenhuma produção de leptina, nadinha, zero. E o que esses ratos faziam? Eles sentavam ao lado do tratador, da ração deles, e comiam. Comiam sem parar. Ratos normalmente exploram e se mexem muito, só que esses não.
Comer, 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 engordar, comer, engordar, comer, engordar. Os ratos ficaram obesos em tempo recorde. E a única maneira de fazê-los se mexer um pouquinho era mexendo o tratador, o pote de comida de lugar. Botava no outro lado da jaula e daí eles iam vagarosamente até o outro lado e continuavam a comer. Então eu pergunto, esses ratos eram os ignorantes e imorais? Será que deveríamos conscientizá-los de que eles precisam comer menos e se exercitar um pouco mais? Claro que não! Eles não tinham nenhuma leptina chegando ao cérebro. O cérebro entendia, você está passando fome, coma e guarde energia. Então, até que nós possamos baixar os nossos níveis de insulina, permitindo assim que a leptina informe ao nosso cérebro que estamos, por exemplo, satisfeitos, até lá vamos apenas sentar no sofá e comer sem parar. Então, isso é a fome. Mas vamos falar agora dos desejos. Desejos. Desejos que fazem você sair de casa numa noite de inverno para ir exatamente naquele lugar e provar aquele sabor que você precisa. Desejos que fazem você abandonar os planos de comer certinho uma janta nutritiva e simplesmente, quer saber? Bora pedir uma pizza. Desejos que fazem você andar pelas prateleiras do supermercado pensando, o que vai ser? Perambulando e procurando algo perfeito para matar aquela vontade. De onde vêm esses desejos e vontades insaciáveis? E a resposta é que eles têm tudo a ver com os caminhos e respostas do seu cérebro. Exatamente como as drogas, exatamente como cocaína e heroína. Quando as pessoas usam essas drogas, o cérebro é inundado por dopamina. Lá no centro de recompensas cerebral, e a mesma coisa acontece quando você ingere comidas refinadas e processadas. Açúcar, farinha, macarrão, bolo, biscoitos, pizza e tudo mais. Elas geram essa inundação de dopamina no centro de recompensas do cérebro, o centro de vícios. E o que o cérebro faz, e isso é muito inteligente, ele se adapta muito rapidamente. Tipo, nossa, isso foi um exagero, não precisamos de tanta dopamina. Nesse momento aqui agora não precisamos. Então ele modifica os receptores como cofres ou fechaduras que mudam a senha e a chave. Esses receptores de dopamina então se modificam e afinam, eles ficam menos sensíveis. Isso significa que você agora perdeu a habilidade de sentir prazer, a não ser que você coma o suficiente para que esses níveis voltem ao normal, comer mais. Você se sente quase forçada a comer comidas processadas e refinadas, ou se sente acabada e sem vida, assustada, deprimida, sem energia, com medo. E essa é uma reação física que eu vejo nas minhas pacientes no consultório. Assim que eu comento sobre reduzir ou cortar açúcares e farinhas, nossa, os olhos delas parece que se esvaziam de esperança, como se a vida fosse diminuída sem esses alimentos. É nesse momento que eu sei que esses receptores de dopamina delas estão muito afinados, desregulados. Mas eu te prometo, isso desaparece, porque assim que você parar de inundar o cérebro com dopamina, os receptores se regeneram e se regulam novamente. E os desejos insaciáveis, eles param, eles se vão. E agora, você entendeu o que eu acabei de te propor? Que açúcar e farinhas afetam o seu cérebro como cocaína e heroína. Pegou essa? Pois foi isso exatamente que eu falei. E é verdade cientificamente falando, e é verdade se você observar como essas substâncias são feitas. São muitos estudos já comprovando o jeito como açúcar e farinhas afetam o cérebro da mesma forma que as drogas, por ressonância magnética, por tomografias, fazendo ratos se alimentarem como nós, com fast food e muito açúcar industrializados, e lá estavam eles, com receptores afinados, viciados e gordinhos. Os ratos ficavam até em piso eletrificado ou se queimando para receber a comida. Era um comportamento totalmente de viciado. Então, cientificamente, isso já é ponto passivo. Quase não há diferença entre drogas e açúcar e farinhas. E me deixa propor aqui que isso não é nada surpreendente. Pensa bem o que é o açúcar e a farinha. Assim como a cocaína e a heroína, que vem de plantas, planta da coca e da papoula, e que in natura não são assim tão nocivas, mas quando refinadas e processadas, se tornam drogas super potentes. Assim, também acontece com o trigo e a cana, que in natura, em sua forma não modificada geneticamente, natural, não nos fariam tão mal.
Mas quando são ultramodificados, refinados e processados, nos viciam tanto quanto as drogas. E tudo isso depende muito do quão suscetível nós somos às drogas. Somos Lua ou somos Júpiter? E você pode estar pensando, não é a mesma coisa, qualquer um seria viciado em heroína. Mas pensa bem, quantos milhões de pessoas todos os anos fazem cirurgia e vão para recuperação? Tomam morfina por um tempo, Vicodin, opiáceos em geral, ficam fisicamente apegados. Mas quando chega a hora de deixar o remédio e finalizar o tratamento, elas simplesmente deixam, abandonam, esquecem. Elas estavam fisicamente apegadas, claro, mas tiveram algum problema em parar? Não. E algumas pessoas não conseguem parar. E pensa com álcool, é a mesma coisa. Álcool é viciante? Sim. Muita gente bebe e não tem problema nenhum? Sim. Mas algumas pessoas bebem e se tornam alcoólatras. Então, o seu nível de suscetibilidade a comidas viciantes vai influenciar na sua resposta ao se relacionar com elas. E essas comidas estão por todo lado. Talvez o seu cérebro já tenha sido dominado por elas, já esteja viciado. E se você é uma lua com pouca suscetibilidade, talvez pense que não seja afetado por essas comidas. Comidas essas que são viciantes. Mas assim como nas drogas, você é afetado sim, pois o sistema de recompensa cerebral incentiva você a comer mais, mesmo que não esteja viciado. Isso acaba fazendo com que muita gente, que é até pouco suscetível, coma demais e fique acima do peso e até obeso. E isso nos faz meditar o quão forte uma solução deve ser, essa solução que nos devolva o poder sobre a nossa alimentação e a nossa vida. Uma solução que nos devolva a autonomia quando se trata de alimentação e relacionamento com a comida. E lembrando os meus anos acima do peso ideal, eu hoje sinto como é importante agora estar num corpo que eu sei que eu mereço e que eu posso mostrar para o mundo. Que eu me sinto saudável, que quando eu preciso ir a uma festa, eu posso usar um vestido, pode ser um vestido justinho e me sentir super bem nele. E se você nota a falta desse sentimento de poder se mostrar para o mundo em um corpo que parece certo para você, eu só quero te dizer que sim, existe uma solução para você. Então, comidas processadas e refinadas são viciantes. É verdade neurobiologicamente e cientificamente. E eu sinto que parece que as pessoas já sabem disso. Isso é falado na mídia e tem livros sobre esse assunto. Mas o incrível é que ditos especialistas e a mídia continuam com um papo muito estranho de essa comida vicia, então coma só um pouco todos os dias. Como? Será que falariam isso para um fumante? Ou para um alcoólatra? Ou um viciado em crack? Então o que falta sempre nessas recomendações públicas e governamentais é que todos somos diferentes na escala de suscetibilidade. Eles nunca levam isso em conta. Vá lá e coma um pouco apenas, todo dia, assim, bem de boa. Ou seja, pessoas diferentes têm respostas diferentes dentro desse ambiente e cultura geradora de obesidade, pois tudo é tão fácil, tão disponível e barato. E essa indústria que torna isso assim, não tem prazo para desistir de empurrar besteiras, contanto que continuemos comprando deles sem parar. Então, nessa série de vídeos, nós vamos retornar a nós mesmas, ao nosso garfo, à nossa colher e como nós podemos, em cada dia de nossas vidas, comer de uma certa forma que nos sintamos autoras do nosso próprio destino. Pois se você desvendar esse mistério e finalmente se tornar magra, livre e feliz, eu posso te dizer, é o melhor sentimento do mundo. Então, estamos chegando ao fim do primeiro vídeo. E no vídeo 2, vamos cair matando em cima do maior inimigo, o maior erro de quem quer começar a perder peso. E eu vou te passar um plano muito prático para que isso nunca mais aconteça com você. Mas hoje, abaixo, é muito importante que você deixe um comentário. Compartilhe essa jornada também, mas comenta aqui o que você está sentindo, como que essas informações que eu passei fazem você se sentir. Me fala aqui nos comentários. E eu te vejo no vídeo 2. Um beijo e até mais!